Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui, mais um vídeo gravando para vocês, agora num cenário diferente, né? Não é mais dentro de escritório. E na verdade hoje eu vim trazer um grande amigo meu, né? Amir Hamad, um cara fera aí de PNL, de coach. Ele estudou comigo na faculdade, a gente estudou tecnologia e agora a gente está nessa área de humanas. E o papo de hoje a gente vai falar sobre o que é PNL e o que é coach, né? Vocês veem nos meus vídeos aí normalmente eu falando PNL você usa na sua vida pessoal, profissional, relacionamento, financeiro, qualquer área da sua vida você pode usar. Mas eu nunca expliquei talvez o que é o PNL, né? Da onde que vem, qual é essa história. E eu queria ver até com o Amir qual que é a visão dele de PNL, que é um cara que estuda muito, talvez um dos caras que eu conheço que mais estuda programação neurolinguística, coach, muita coisa ele estuda, né? Então eu acho legal ter uma visão diferente e até um jeito diferente de fazer o vídeo para vocês hoje. Amir, fala aí pra mim, o que você acha que é, né? Da onde que veio a PNL, o que é PNL, e depois dá uma descrição também, o que é coach, ou o que não é coach. Fala pessoal, beleza? Novamente eu aqui cumprimentando vocês. A PNL eu conheci faz muito tempo, né? Através de um livro do Anthony Robbins, que eu vou até mostrar aqui para vocês. E na época eu gostei tanto do assunto que eu fui fazer uma formação em PNL, que se chama Practitioner em PNL. Fiz isso muito tempo atrás e nem imaginava que muitos anos lá na frente eu trabalharia com isso, utilizando esses conceitos. Mas eu usei muito na minha vida, né? Resumindo PNL, né, que é Programação Neurolinguística, eu gosto de falar que ela é o estudo da excelência humana, né? A PNL ela nasceu, né, o nascimento dela foi justamente buscando entender por que algumas pessoas tinham sucesso e outras nem tanto, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras também que PNL, para traduzir em uma palavra, quando a gente descobre muita coisa, tá? A gente não consegue muito definir, mas eu costumo dizer que é a ciência por trás do resultado também. Assim, é uma explicação científica de como você alcança seus resultados. É um estudo da excelência também, né? Mas eu falo, é a ciência explicando como acontece tudo na sua vida. Tudo que dá certo, tudo que dá errado na sua vida, é essa explicação. O PNL vai explicar para você, também costumo dizer isso. Exatamente. Então, lá na década de 70, né, lá na Califórnia, dois estudantes ali da época, na verdade, um já era até professor, mas um era o Richard Bandler, ele era um matemático que resolveu entrar numa faculdade de psicologia. Quando ele entrou nessa faculdade, ele começou a querer entender por que né, ele queria entender o cérebro humano, a ideia dele era essa. E é interessante que ele trouxe todo o conceito da computação, da informática para o cérebro. Então, a PNL, quando você estuda ela, você vê uma relação clara entre o cérebro, né, que é o hardware, para quem conhece a tecnologia, e o programa, né, quais são as suas crenças e tudo que a PNL trabalha, que é o software, né, que é a programação que está ali. Ele entrou nessa faculdade de psicologia e foi entender, foi buscar por que né, as pessoas tinham sucesso. Eles resolveram fazer uma pesquisa, né, com várias pessoas aí, chegaram a alguns conceitos. Ele se juntou com um professor de linguista, né, era um linguístico, que é o John Grinder, e juntos eles resolveram fazer esse estudo juntos. Eles pegaram 3 terapeutas que tinham muito sucesso na época, né, no mundo da psicologia, que eles conseguiam resolver o problema das pessoas muito rápido, eles eram, vamos dizer assim, pontos fora da curva. Um deles era o Milton Erickson, a Virginia Satir e o Fritz Perls, né, eram os 3 que eles estudaram muito. Milton Erickson é legal até porque tem a linguagem hipnótica de Exatamente. Milton Erickson, né, que a gente até fala nos treinamentos de PNL para influenciar pessoas, tem toda uma linguagem de Milton Erickson, que é uma das pessoas que foi estudada aí pelos dois, né? Exatamente. Eles fizeram todo esse estudo, entraram em contato com essas pessoas, eles autorizaram eles a acompanharem os atendimentos, a entender, né, e a catalogar basicamente o que a PNL faz, o conceito da metamodelagem. Você começa a observar e entender a estratégia, como é que é a forma de pensamento, a ação e tudo que aquela pessoa faz para obter aquele resultado. O motivo você consegue estudar aquela pessoa, eles chamam de eliciar a estratégia. Então você pega a estratégia, coloca de uma forma que seja como se fosse uma fórmula e você consegue replicar ela para outra pessoa. É como se fosse uma receita, né? Então receita. Amir, como é que você é bom em fazer coach? Aí eu vou lá. Exatamente. Como você pensa, como você se comporta, como você fala. É quase que uma receita, né? Exatamente. A gente pega... Modelagem seria fazer isso. Então pegar uma receita, quase fazer uma receita do que a pessoa faz. Exatamente. Porque eles perguntaram, né, para esses terapeutas, por exemplo, por que eles tinham tanto sucesso e eles não sabiam responder. Eles não conseguiam
falar de forma clara, eu tenho sucesso porque eu faço isso, isso e isso. A gente fala que é a tradução do instinto, né? Exato, eles O tinham. que a pessoa fala que é né? instinto, na verdade existe um porquê, existe uma sequência lógica de comportamento, pensamento. Exato. Eles tinham aqueles resultados, era natural deles, só que eles não conseguiam, e também nunca tentaram, eu imagino, né? Parar e falar, não, eu vou fazer uma fórmula do que eu faço. O que esses dois fizeram foi isso, né? Daí nasceu todo o estudo da PNL, né? Que hoje permeia várias camadas aí de estudos e principalmente baseado em sucesso, né? Muita coisa do que tem hoje usa PNL, inclusive o coaching, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Uhum. Então esse é um estudo, para resumir, é o estudo da excelência humana. Você tem aí alguns livros, né, que eu gosto de sempre mostrar. Esse Sapos em Príncipes, por exemplo, é um dos livros dos dois criadores, né? Só Mas que esse é um pouquinho mais complicado de ler, né? eles são livros que eles não são muito gostosos de ler, né? Basicamente são a transliteração do seminário que eles davam. Então, como eles estão falando no seminário, alguém estava lá anotando. Eles têm alguns livros desse tipo, tem o Sapos em Príncipe, Atravessando, Estrutura da Magia, que são livros bem técnicos, eu diria que é para quem quer, né, virar um PNLista e trabalhar com PNL. Fazer atendimento de PNL, né, para as outras pessoas. Fazer atendimento. Porque a PNL o legal é isso também, né? A gente consegue fazer para as outras pessoas e pra gente, né? Pra gente, exatamente. Então, assim, você pode fazer curso de PNL, entender PNL para você, para usar em tudo, na sua vida pessoal, profissional. E você pode, quem faz certificação, como eu e o Ami fizemos, você pode atender para as outras pessoas, né? Fazer atendimento. Exatamente. Isso é legal. Nos primeiros anos, depois que eu fiz a PNL, eu usei só pra mim, né? E no trabalho, gerenciar a equipe, essas coisas, porque você usa pra vida, mas hoje eu uso pra passar para outras pessoas. Tem técnicas, uma série de coisas. O que eu gosto de dizer, realmente os livros, né, originais da PNL são bem técnicos, eles são mais voltados para quem quer trabalhar e assim por diante. Mas aí veio um cara, talvez vocês já conheçam, que é o Anthony Robbins, né? Esse é meu ídolo, né? Esse aí é fera demais. Primeiro livro dele, né, que é esse Poder Sem Limites. Eu não vou contar a história dele porque ele conta muita coisa aqui. Depois, se o Alan quiser gravar um livro, um vídeo. Inclusive o meu treinamento, né, o Essência do Sucesso, na verdade é a tradução desse livro em como utilizar no dia a dia, né? É fantástico, assim. Eu sou suspeito de ficar falando desse livro, mas Exato. É sensacional. Esse, né, que é o primeiro, e o segundo, que talvez até seja um pouco mais famoso, que é o Desperte Seu Gigante Interior. Eu sempre indico para os meus clientes porque é um livro fácil de ler, ele é gostoso de ler e ele tem muito conhecimento da PNL que está embutido aqui. E ele parece um complemento do Poder Sem Limites, né? Parece uma continuação, por isso que é legal ler os dois. Esses são os principais livros que ele escreveu. Tem esse aqui que eu gostei, que é Mensagem de um Amigo, que são algumas histórias que ele conta. E o último dele, que não tem em português ainda, que é mais voltado a dinheiro, a prosperidade, que é o Money Masters, mas ainda só tem em inglês. Então, para quem quiser ter um contato, né, com a PNL, entender um pouco mais e aplicar na sua vida, porque a grande questão é pegar todo esse conhecimento e aplicar na vida. Esse livro, ele é uma boa indicação. Eu gosto muito dele, eu sempre indico para os clientes. E eu acho que é muito o intuito do meu canal também, né? O canal da excelência, a Escola da Excelência é isso. É pegar essas coisas que são muito técnicas e a gente colocar como usar no dia a dia. Por isso que eu trouxe o Amir aqui para dar essa explicação, até para a gente traduzir essas coisas. Porque a gente vê... Porque nem todo mundo conhece PNL, Amir. Por que você acha? Sei lá, o termo é complexo, as pessoas não procuram, não entendem, ou acham que não precisam. O que você acha que pode ser? Cara, eu tenho que dizer uma coisa, né? Que eu venho pegando o histórico da PNL desde o início. A princípio, né, tanto que o livro que eles nomearam era Estrutura da Magia, e também por ter sido criado na Califórnia da década de 70, que era toda aquela época bem hippie e assim por diante, muita gente meio que descreditava, achando que era uma coisa meio, né, nada muito místico, né? Muito místico. Fica muito místico. E teve uma questão também que é triste, mas aconteceu e até hoje acontece um pouco, que é muita rixa de PNLista com psicólogo. Então, assim, no início, né, eu acho que até por aquela empolgação, muitos PNListas meio que subestimavam a psicologia e meio que falavam, dá seu paciente aqui que eu resolvo a questão dele em 15 minutos. Então teve muitos conflitos que acabou meio que, acho que deixando ela enfraquecida. Porque tem uma diferença mesmo, né? A psicologia é muito voltado, né? O atendimento do psicólogo é muito voltado para o passado da pessoa, né? É bem mais trabalhoso, e na PNL e no coaching a gente trabalha o futuro. Pra gente do PNL não importa qual é o seu passado, né? Não importa o que aconteceu. Importa daqui pra frente o que você vai fazer. Inclusive, Amir, eu vejo no livro, num dos livros aqui do Anthony Robbins,
ele fala uma frase muito legal, né? Ele fala assim, não importa o que acontece, e sim como você representa o que acontece para você. Então quer dizer, não importa o que aconteceu, né? Não importa o passado, o que importa é o que aconteceu, né? O que você vai fazer daqui para frente com aquilo. Acho que é bem isso. Isso tem, inclusive, uma questão que se chama ressignificar, né? Se aconteceu alguma coisa no passado que está te incomodando, você pode ressignificar ela. E a frase que é bem legal, que eu faço, que é assim, nada tem significado a não ser aquele que você dê para ele. Então, assim, sei lá, a pessoa... aconteceu alguma coisa com ela, ela perdeu o emprego. Né? Vamos dar um exemplo aí, no momento de crise. Ele fala que nada é intrinsecamente mal ou bom, né? Valor Exato. É como a gente representa. Se isso é bom ou é ruim, é a pessoa que vai atribuir aquele significado. E no final das contas, a gente até vê, muitas vezes, tem muitos exemplos, que aquilo que aparentemente foi ruim, né, foi rotulado como ruim, no final, depois de algum tempo, assim, mostrou-se uma coisa muito boa. Então, o fato dela ter perdido o emprego, por exemplo, pode ter obrigado ela a abrir uma empresa e ela teve um maior sucesso porque ela abriu você sempre vai ter duas opções, né? Uma é assim, pô, perdi o emprego, ver aquilo como um fracasso, né? Exato. Isso vai te desmotivar porque é o que a gente explica, né? O que você pensa afeta o seu estado emocional diretamente. Então se você pensar, pô, perdi o emprego, você já vai ficar desmotivado. E se você olhar de outro jeito e falar, perdi o emprego, talvez eu pegue o dinheiro, né, e monte meu próprio negócio. Olhar diferente, só de olhar diferente, né? O seu estado já é diferente, seu comportamento vai ser diferente, tudo diferente, né? Exatamente. Acho que é muito isso. Então, e isso na verdade é mais antigo que a PNL, porque a PNL veio estudar tudo isso. A PNL nada mais é do que o conhecimento humano trazido de uma forma moderna, porque isso vem inclusive de escolas como o budismo, como a parte dos indianos. Buda fala, também. né? Nós somos tudo que pensamos, né? Exatamente. Então, assim, aconteceu alguma coisa com você, é o que você vai atribuir de significado que vai importar. Porque o evento em si, o acontecimento em si, a gente poderia considerar ele como neutro, vamos dizer assim. Né? Ele vai acontecer e aí como você interpretar é que vai determinar se ele vai ser bom ou ruim. Só sei que PNL, assim, quem não conhece não sabe que é bom e depois que a gente conhece a gente não quer largar mais, né? Porque as pessoas que participam do meu treinamento ficam bem encantadas, assim, com o PNL, o que é, porque o nome mesmo não ajuda, né? PNL, as pessoas falam, não preciso disso, eu preciso de dinheiro, né? Mas às vezes, depois que a pessoa descobre como é que funciona, é tão fantástico assim, você poder conduzir a sua vida, acho que é muito isso, né? O PNL é você poder conduzir a sua própria vida, que você fica alucinado por isso, né? Eu conheço muitas pessoas que fizeram cursos, treinamentos de PNL depois de fazer o meu treinamento, isso que é muito legal. E Amiri, um pouquinho do coach, assim, né? Como é que funciona essa coisa do coach junto com o PNL, né? O que é coach? Até para explicar pra galera o que é coach, né? Como é que funciona? Bom, eu gosto de resumir o coaching como um processo que leva a pessoa do ponto A até o ponto B. Né? Então, a gente fala que a pessoa sai do estado atual, né, que é onde você está agora, e vai para o estado desejado, que é o objetivo. Então o coaching ele é muito baseado em objetivos, onde você quer chegar. Isso do estado atual desejado seria, eu quero emagrecer, é o meu ponto A, né? Eu tô aqui com, não é meu caso, né, eu acho. Então eu quero emagrecer 10 quilos. Emagrecer 10 quilos seria o ponto B, seria 10 quilos mais magro lá. Por exemplo. Seria isso, né? Eu quero ser promovido. Hoje eu sou coordenador, eu quero virar gerente. O ponto A e o ponto B, é isso, né? Exatamente. Onde você está, o estado desejado, que é onde você quer chegar. Exatamente. Legal. E o coaching em si, né, se a gente for pensar no conceito e no funcionamento, ele é bem antigo, porque os antigos gregos, né, naquela época dos grandes filósofos, eles já faziam algo assim, porque a natureza do coaching é muito perguntas que provocam reflexão dentro da pessoa. Então eles já faziam isso. Sócrates, Aristóteles, né, Platão, todos eles juntavam as pessoas na praça ou nas academias, né, que eram chamadas na época, e faziam perguntas, né? A gente tem hoje um resquício dessas frases, né, grandes frases que vêm até hoje atribuídas a eles, que faziam a pessoa refletir e pensar e chegar em conclusões por ela mesma. Né? Do lado mais moderno, né, um coaching mais moderno, a gente tem aí Tim Gallwey, também na Califórnia, mais ou menos na década de 70, né, que ele começou a treinar algumas pessoas para jogar tênis e ele percebeu que umas tinham muito sucesso, outras tinham pouco, umas aprendiam rápido, outras demoravam e assim por diante. E ele escreveu um livro, um conceito chamado Jogo Interior do Tênis, onde ele estudou a questão de Self 1 e Self 2, resumindo aqui... Ele fala muito do jogo interno e jogo externo, né? Talvez o adversário externo é ali o
o adversário, né? E o interno é a própria mente da pessoa, né? Exatamente. A pessoa não se achar boa o suficiente para fazer aquela jogada, essas sabotagens, né? Impactam totalmente no resultado. Então é monitorar esse jogo interno e externo, né? Que é o maior adversário. E além dele, muitos outros autores vieram contribuindo, né? Com a questão do Whitmore, vários vieram contribuindo com o coaching. Hoje, eu diria que o coaching, na verdade, ele agrega, né? Como ele é um processo, ele tem um objetivo, ele agrega muita coisa. Então, por exemplo, o coaching usa muito a PNL. Né? Ele foi uma inclusive forma... eu faço, né? No meu processo eu faço um coach de PNL, onde eu vou fazer no processo, porque o coach é um processo, né? Onde você conduz a pessoa. Então é um coach de PNL, onde eu vou fazer no coach, que é o processo junto com o PNL para a pessoa ir se conhecendo e no final lá dar o resultado que ela precisa. Exato. Bem legal. PNL, neurociência, um monte de conhecimentos da humanidade, é um conhecimento humano, entram ali no guarda-chuva do coaching. Então, assim, o coaching, na verdade, ele tem que estudar muito. Então, assim... Nunca para, né? Ele tem que gostar disso, ele tem que gostar de se desenvolver, porque eu, por exemplo, eu gosto de testar tudo que eu aprendo, eu quero testar em mim antes de usar em alguém. Né? Então, tem uma técnica aqui, não, eu preciso primeiro aplicar em mim, ver como ela funciona para poder passar para o outro. Porque eu falo que é um processo porque é do ponto A ao ponto B e no meio do caminho é um monte de ferramenta, né? Exatamente. Ferramenta igual, faço muito coach de produtividade, liderança, resultado rápido. Então eu conheço um monte de técnica de produtividade, né? Autoconhecimento, liderança, comunicação, são coisas no meio do caminho. Então tudo que a gente pode aprender nesse meio do caminho para adiantar para o nosso cliente é o ideal, né? Eu penso assim. E eu falo que o coach, ele é o atalho para os clientes, porque a gente estuda tanto, né? Que eu falo que a gente é o atalho para os clientes. É assim, você poderia estudar todos esses livros, ler, claro, a gente recomenda, poderia ler todos esses livros, mas demoraria mais tempo, mais energia, demoraria, assim, e uma coisa que a gente fala no coach também é que você pode perder muita coisa, né? Você pode perder dinheiro, um carro, uma carteira, um cartão de crédito, mas uma coisa que você perde e não tem como recuperar é o tempo. Então, assim, por isso que é legal a questão do coach ser o atalho, conseguir resultado rápido. Porque uma coisa que não dá pra você pegar de volta é o tempo, né? Ele tá passando. Exatamente. Tem uma frase de um coach famoso nos Estados Unidos, que é o Alan Weiss, e ele fala que você sempre pode produzir $1 a mais, mas você não pode produzir nem 1 minuto a mais. Então, o tempo ele só esgota, é fato. Né? A partir do momento que você nasceu, o tempo vai, né, diminuindo. Né? Agora, o dinheiro em si, a pessoa pode, né, multiplicar ele. Né? Então, a questão do tempo é muito importante, a questão da abreviação do tempo, essas coisas. Sim. Sem contar que o coach ele acaba sendo um agente externo, né? Porque tem muito aquela questão de a pessoa saber o que ela tem que fazer, mas não fazer. Uhum. Né? Então, você citou o exemplo de emagrecimento. Então é fato que a pessoa sabe que ela tem que fechar a boca, que ela tem que fazer exercício, uma série de coisas. Às vezes ela até tenta fazer, mas algumas questões ali acabam atrapalhando ela, e o coach vem como alguém de fora, né, com técnicas, com conhecimento. E essas questões, né, são às vezes internas, que a gente conhece de programação neurolinguística, consegue com ferramentas, claro, de mapeamento, identificar talvez quais sejam essas coisas, esses bloqueios. Porque o que eu falo que é inconsciente, você não tem consciência dessas coisas que estão te bloqueando. Você acha que você não consegue e pronto. Mas a gente sabe que é uma questão inconsciente que está te bloqueando. E é aí que a gente trabalha com PNL, ferramenta de mapeamento de personalidade, de várias coisas. Exatamente. E o coach ele acaba sendo também um incentivador, porque tem um fator muito importante que é o fator comprometimento. Então aquela pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela fica ali procrastinando, enrolando, e aí não faz, e aí passou um tempo e não fez. E sempre que se termina uma sessão de coach, que a pessoa, ela mesma diz o que ela vai fazer, a gente gera um comprometimento. Então, eu como coach, qualquer coach aí, é clássico a pergunta: quão comprometido você está com esse resultado, com isso que você vai fazer? E a gente quase nunca aceita o 100%, né? A gente fala que tem que ser 120% de dedicação, porque 100% é o que você já usa hoje e é o resultado que já está hoje. A gente fala 120%, né? A gente dá o exemplo muito da academia. Se você ficar pegando um peso de 5 quilos 10 anos, o seu músculo não vai aumentar, porque uma hora ele vai chegar no limite, né? E a gente tem que sempre tentar ultrapassar o limite, né? Se a gente fala, quanto você vai se determinar a fazer isso? A gente pede, não 100, a gente pede 120%, que é aquele pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais é o que faz a diferença, e não o 100%. Exatamente. Porque o 100% todo mundo responde, ou tem gente que realmente responde menos, né? Eu já peguei muitos casos onde a pessoa responde qual o seu grau de comprometimento. 5, 6, 7. E aí a ideia é a gente buscar como, né, o que faria aquela pessoa se motivar mais para poder fazer aquilo.
Porque um comprometimento 7 vai te dar um resultado 7. Você não quer um resultado 7, né? Você quer um resultado maior que esse. Então a gente começa a usar, aí tem muita técnica de PNL para fazer a pessoa, vamos dizer assim, aumentar esse grau de comprometimento com ela mesma. Né? É verdade. E você falou até de sessão de coach, né? Não sei se o pessoal ali que está ouvindo sabe o que é coach. Como é que funciona um coach, o processo assim? Eu sei que são as sessões, né? Mas explica pro pessoal como é que funciona, como a pessoa contrata um coach, como é que funciona, amigo? Sabe explicar? Então, o coaching, assim, a pessoa tem que ter um objetivo, ela tem que saber o que ela quer com aquele processo de coaching, né? Lembrando que o coaching é muito objetivo, então não é simplesmente ir lá e ficar ouvindo o que o coach vai falar, porque na verdade o coach vai perguntar mais do que ouvir, então ela tem que ter bem claro o que ela quer, né, com aquele processo. Aí, dentre vários objetivos, pode ser simplesmente um autoconhecimento, mas ela tem que saber o que ela quer. Ela tem que estar muito motivada, né? Na minha formação, a professora ela falava muito, e eu realmente entendi isso, que o coaching ele é desafiador, ele é pressionador, porque ele vai empurrar a pessoa para frente. Sim. Então a pessoa ela não pode ficar dando aquelas desculpas de tempo, não tive tempo, não sei o quê, porque senão ela não vai ter resultado. Vai ser basicamente dinheiro jogado fora, tempo perdido. Para o coach isso não é legal, porque o coach sempre quer ver o resultado da pessoa. Ah, sim, porque pra gente serve como case, né? Exatamente. Até pra gente falar com as outras pessoas. E como objetivo também, né? A gente não quer só o dinheiro da pessoa, né? O mínimo interesse a questão do dinheiro. É ver a pessoa dar resultado, é o que a gente fala. Acho que a missão de todos os coaches, na verdade, é mudar o mundo, mudar as pessoas, ver os resultados. Porque é muito incrível quando você consegue, com uma técnica, talvez mudar a vida daquela pessoa, né? Eu tenho clientes que mudaram de vida totalmente. Montaram empresas, saíram, largaram tudo, montaram outras empresas. Então isso não tem preço, né? Não tem um valor. Só você, me dá um dinheiro aí que você tem, quanto você acha que é para mudar a sua vida? Não tem valor, né? Então é muito isso. Eu acho que essa determinação é muito pelo resultado que a gente... Sim, o coach tem que ver resultado, porque senão é meio que o trabalho dele foi em vão, né? A maior, vamos dizer assim, alegria do coach, o que ele mais quer ver é que aquela pessoa melhorou, né? Se a pessoa fica indo e não vai, ela não melhora, e aí o coach fica falando, o que será que está acontecendo? Você fica aquela sensação de, será que de incompetência? O próprio Anthony Robbins ele sempre conta uma história que é muito interessante, porque hoje, na verdade, ele já é um coach mega, ultra famoso, enfim, clientes dele são o Arnold Schwarzenegger, os presidentes, políticos, né? Ele tem grandes clientes, então, mas mesmo antes disso, né, quando ele estava meio que no meio ali, ele já estava famoso, mas não era tanto, ele já pegava, então quando a pessoa ia procurar ele, né, para contratar ele dava um chá de cadeira na pessoa, né, deixava a pessoa esperando, ficava ali meio que criando uma certa dificuldade, e depois ele ia lá, atendia a pessoa. E aí aquilo já era um primeiro teste para saber se a pessoa queria mesmo. Se queria mesmo, né? E falam que até algumas provas que tem fases, tipo OAB, essas coisas, são justamente para testar quem quer mesmo, né? Exatamente. E quando, né, ele ia realmente falar com a pessoa, ele é um cara grandão, assim, ele é meio brutamontes, assim, ele falava para a pessoa, falava, você está aqui realmente porque você vai querer produzir resultado, ou você vai ficar... Ou é curiosidade, qualquer outra coisa, né? Ou você vai ficar ali, né, eu vou usar minhas palavras, vai ficar meio que ali enrolando, não vai querer fazer. Porque ele falava claramente, ele falava, se você não der resultado, você vai afetar minha estatística de sempre conseguir ajudar as pessoas. Era um coach bem sincero, né? Então a pessoa, na verdade, o coaching, a pessoa tem que estar disposta a mudar, então isso é uma coisa importante. Legal. Né? Funcionamento, uma coisa bem rápida, são sessões, né? Onde sempre é trabalhada uma técnica, né? Alguma coisa ali que vai trazer uma evolução para aquela tempo, pessoa. assim, 1 hora, 1h30, mais ou menos isso. Geralmente life coach fica em torno de 1 hora, quando é business executivo fica de 1h30, 2 horas, porque aí são coisas mais de empresas, um pouco mais abrangente. Entendi. E sempre se tem tarefas e coisas que vão ter que ser feitas, então o coaching, na verdade, não acontece só naquela sessão, naqueles minutos, naquela hora. Ali é só um momento de alinhamento, né? Olha, nós vamos fazer isso, mas o resto da semana, o resto dos dias, enquanto não tem sessão, a pessoa tem que estar fazendo as coisas, né? Tem as tarefas, eu gosto de acompanhar também por WhatsApp, e-mail, enfim, para saber como é que aquela pessoa está indo, porque se ela não entrar em ação, ela não vai ter resultado. Sim. Conforme ela fez as tarefas, na próxima sessão a gente tem o follow-up, que é entender o que aquelas tarefas... o que passou de uma sessão para outra, né? O que trouxe de resultado, né? Porque você tem que sempre medir o resultado. Fiz aquilo, funcionou, não funcionou. Aplica-se mais uma técnica de acordo com o que está proposto aí no programa.
novamente, a gente tem o que a pessoa aprendeu na sessão, o que trouxe de bom e mais tarefas que ela vai sempre fazendo, porque o coaching é uma escalada para o objetivo que ela quer. Então ela vai sempre fazendo alguma coisa, ela tem realmente uma participação muito forte nisso. Ah, legal. E eu vejo que o coach ainda não é muito difundido, né? As pessoas não procuram muito o coach, agora mais, né? Mas bem no começo as pessoas não procuravam tanto, né? E tem uma estatística legal, nos Estados Unidos eu vi, que eles falam que no Brasil é um coach para cada 1 milhão de pessoas, né? E lá nos Estados Unidos são 4 coaches para cada 1 milhão de pessoas. Então ainda a gente está engatinhando aí, né? Lá nos Estados Unidos é um negócio de bilhões já, muito, né, difundido. Na Europa também, né? Alemanha, Inglaterra, todos esses países isso é já muito comum. Né? No Brasil ainda está entrando, está sendo difundido, né? É uma coisa que nem todo mundo conhece. E eu acho que é muito da nossa cultura também, né? Das pessoas não querer pedir ajuda, achar que pode fazer sozinho, né? Eu acho que é um pouco assim, do orgulho da pessoa, né? De não querer procurar mesmo ajuda. É nossa cultura, é assim, né? Pela minha experiência, até trabalhando um pouco com empresas também, geralmente quem conhece coaching no Brasil é quem trabalha em uma multinacional, porque a multinacional ela tem as matrizes dela fora do país, onde isso é muito comum, a pessoa tem coaches ali e é normal, e ela acaba trazendo aquela cultura, então ela já tem afinidade com isso, né? Para quem não tem esse contato com o que está lá fora, ainda é uma coisa muito nova, né? Mas que está sendo cada vez mais difundido, né? E aí a esperança é que cada vez mais pessoas conheçam, né? E possam realmente ter contato com isso, que é uma coisa muito, vamos assim, para mim valeu muito. Quando eu fiz o meu processo de coaching, eu mudei minha vida, né? E hoje, né? Descobriu o seu propósito. Descobri o meu propósito e hoje a minha ideia é levar isso para outras pessoas também. Legal. Você tem até um site, não é? Descubra o seu propósito, é isso? Tem um site, exatamente. Fala aí pro pessoal como é que é. O site se chama www.vivaoseuproposito.com, tudo junto. Isso veio porque desses anos de coach que eu venho trabalhando, esse foi o nicho que meio que me encantou, né? Que foi o que mudou minha vida. Então, uma coisa que a gente até falou, assim, coach é uma coisa um pouco abrangente, mas cada coach ele vai buscando uma especialidade. Sim, eu trabalho muito com liderança, produtividade, que é a minha profissão também, né, de líder e produtividade, comunicação, todas essas coisas. É ali, né, você é bom naquilo, aí você procura fazer o coach daquilo, que é, né, ensinar as pessoas aquilo que você gosta também, né? Que você acredita. O que eu mais gosto eu tenho uma crença, eu acredito que todo mundo está aqui nesse planeta por algum propósito maior, né, do que simplesmente a vida diária, né, que muitas vezes a pessoa não está satisfeita e não sabe por quê, né. Eu sempre tenho por que você está aqui nessa terra, né, e essa é a minha busca como coach, então assim, ajudar a pessoa a descobrir o propósito dela. Porque eu falo muito isso, né? O mundo atual, a gente tem uma vida muito quadradinha, né? Você tem que fazer a escola, aí você tem que trabalhar, tem que estudar, fazer inglês. A gente que faz coach, esse negócio do propósito é muito engraçado, que parece que é o inverso, né? Primeiro você descobre o que você gosta, né? Aí você vai fazer isso bem, você fazendo isso bem, as pessoas vão pagar você por fazer isso bem, e pagam bem por você fazer isso bem também. Então eu acho que é um pouco invertido, a gente faz ao contrário, né? A gente é criado, até a nossa cultura é assim, né? Faz com que você trabalhe, estude, faça tudo direitinho e talvez não trabalhe em cima do seu propósito. Exato. E é o contrário, né? Quando você descobre o seu propósito, você faz aquilo com tanta motivação que você faz bem e as pessoas gostam daquilo que você faz, né? É um pouco invertida a coisa. Eu acho que afeta tudo, né? Afeta a sua saúde, afeta os seus objetivos, o seu foco, né? Você levanta de manhã, você sabe o que você tem que fazer, o que você, assim, precisa fazer naquele dia e o que você não precisa fazer, porque aquilo vai atrapalhar o seu propósito, e você vai dormir satisfeito porque se você fez aquilo que você tinha para fazer, é um sono tranquilo, né? Verdade. O Bob Dylan tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o homem é um sucesso quando ele acorda de manhã e vai dormir à noite, e nesse meio tempo ele fez tudo aquilo que ele tinha para fazer, que ele gostava de fazer, que ele gostaria de ter feito. Então hoje eu tenho muito isso, então tudo que eu faço ao longo do meu dia é o que você gosta de fazer. É o que eu gosto, tem um porquê daquilo. Até uma pergunta para vocês aí, né? O seu dia inteiro, você faz o que você gosta de fazer, né? Se você gosta do que você faz, talvez você tenha encontrado o seu propósito. E se você não faz,
né? Se você está num relacionamento de anos que você não gosta, se você está num trabalho de anos que você não gosta, talvez você não está seguindo o seu propósito, você está seguindo o que eu acabei de falar que é o padrão, né? Você trabalha porque alguém falou que você tinha que trabalhar, ou você está num relacionamento porque você tem medo de procurar outra pessoa, talvez seja isso. Então é legal descobrir o propósito, porque é isso, é viver o que você gosta de fazer o que você gosta. Exatamente. Nesse livro aqui que a gente já apresentou, o Anthony Robbins ele até fala de um exercício para você fazer, que é você realmente escrever, né? Usar a imaginação, enfim, liberar a mente, né? Não colocar amarras, o que seria o seu dia ideal. Então, que horas que você acordaria, o que você comeria, o que você faria pela manhã e assim por diante. Determinar qual que seria o seu dia ideal, né? E sempre buscar chegar o mais próximo daquilo, né? Eu mesmo passei, né? A gente começou junto, inclusive, trabalhando com tecnologia, estudando. E eu gostei muito daquilo, fiz, mas chegou um momento que eu falei, não é mais isso que eu quero fazer. Foi aquela mudança, o ponto de virada. E aí eu realmente falei, não, beleza, o que eu quero fazer é isso, e eu vou buscar isso, né? Foi um processo, foi uma autodescoberta, mas é uma reflexão que cabe aí, eu acho que é sempre legal ter, de você refletir e falar, o que eu estou fazendo realmente é o que eu gostaria de fazer? Né? E aí escreve. Eu acho que vai muito das nossas missões, né? A minha missão também é transmitir o autoconhecimento para vocês. Eu chamo de auto-coaching, né? Que é o autodesenvolvimento, você conseguir seus próprios resultados através das técnicas de PNL. E o dele, né, o do Amir, é você conseguir descobrir o seu propósito. Então a linha é muito próxima uma da outra, né? Você sabendo como você funciona, você descobre o seu propósito e aí as coisas se integram. Exatamente. Né? Isso, eu acho isso muito Tanto legal. que todas as primeiras sessões do meu processo são autoconhecimento. É para a pessoa se entender, saber quem ela é e trazer aquilo e perceber que tudo é possível, né? Exatamente. Porque às vezes o cliente chega com muita crença limitante, ele acha que ele não consegue nada daquilo que ele já tem, aí fica mais difícil, né? Exatamente. E até falando de autoconhecimento, um recado que eu queria dar para vocês é que eu estou planejando agora um webinário, tá? Sobre PNL. Na verdade eu chamo uma técnica que chama sistema de resultado, que é muito o que o Amir comentou, né? Que os desenvolvedores da PNL descobriram, que é o sistema de resultado. Como é que funciona a PNL dentro da gente? É muito legal, são 4 passos, é uma síntese que eu explico. Então vai ser um webinário ao vivo comigo, online e gratuito, tá? Faça a inscrição de vocês aí, algum link, não sei, no YouTube é embaixo, né, na descrição, e no Facebook é em cima, no texto. Faz a inscrição aí rapidinho, coloca o e-mail, é só o e-mail que precisa. E aí eu mando para vocês o link, a data direitinho que vocês precisam, tá? E Amir, você quer deixar mais algum recado pro pessoal sobre o que é PNL, coach, como é que acessa lá o site de novo? O que você... Bom, eu convido também para conhecer o meu site, né, que se chama www.vivaoseupropósito.com. Eu estou postando vários textos ali, textos provocativos, né, para você refletir, para pensar, enfim. Você faz um coach através dos seus posts. Exato, trazer uma coisa para a pessoa refletir com ela e pensar se é o que ela está vivendo ou o que ela quer, né, e como ela poderia mudar isso. Tem também lá o e-mail, você pode cadastrar para receber sempre as novidades, sempre os novos posts. Ah, legal. E que quem quiser entrar em contato também lá no site, é só chamar, né, que eu estou à disposição aí para todo mundo. Legal. Pessoal, e aí só o último recado também, aquele combinado da gente de 1%, né? O nosso 1% aqui é criar os conteúdos, a explicação do Amir e tudo, muito legal. E o 1% de vocês, pra gente disseminar tudo isso, é compartilhar aqui embaixo, né? Indicar pros amigos que não sabem o que é PNL, não sabem o que é coach. Então hoje a gente deu uma descrição bem legal aí. Então façam 1% de vocês, que é esse compartilhamento, ajuda a gente. E a gente continua criando conteúdo cada vez mais, né? Então, muito obrigado, até a próxima e até mais. Obrigado, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.